Olá pessoas, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo de casos. Se você já é inscrito aqui no canal, talvez você esteja achando totalmente diferente o conteúdo, mas sim, eu sou uma pessoa que gosto muito de falar sobre casos policiais, criminais, é uma área que eu gosto bastante. Então eu decidi trazer aqui para o canal um pouco sobre esse assunto e eu escolhi o caso do Gil Rugai. Sim, eu escolhi o caso de Rugai, porque é um caso que me deixa bastante intrigada. E eu vou falar um pouco sobre isso pra vocês, porque é um caso baseado em circunstanciais. Então, não é um caso com provas que você possa ter, assim, 100% de comprovação. É um caso que teve vários altos e baixos e que ele, se fosse julgado em um outro país, ele nem tinha sido julgado, tinha sido anulado e cancelado. Então, eu não vou tomar posicionamento de acusação nem de defesa, eu quero trazer o caso para vocês entenderem e eu quero que vocês me deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Eu realmente fico intrigada, um pouco que na dúvida se realmente ele matou, se não matou, mas enfim, espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Se você gosta de assuntos como esse, criminalista, se você gosta de casos, deixa aqui nos comentários, dá sugestão de um outro caso que você queira que eu traga aqui no canal. Então, sem mais blá blá blá, vamos lá! O caso de Rugai aconteceu no dia 28 de março no ano de 2004. Então é um caso já bastante antigo e ele ocorre na seguinte situação. O Gil, ele é acusado de matar o pai, o Luiz Carlos Rugai, e a madrasta Alessandra, na noite do dia 28 de março de 2004. Então, o que aconteceu nessa noite? Alguém entrou na casa, pela parte do fundo da casa, pela porta de vidro, assassinou primeiramente a Alessandra. Ao que tudo indica, o pai, né, no caso o Luiz Carlos, ele tentou fugir do agressor, se escondeu em uma sala de vídeo e tentou sobreviver. Porém, essa sala foi arrombada e ele foi morto. A Alessandra levou 5 tiros e ele levou um tiro na nuca e outros nas costas. Ao todo, contabilizaram-se 6 disparos. Onde é que entra o Gil nessa história toda? Para vocês entenderem um pouco, eu vou contar um pouco antes dos ocorridos, para que ele venha a ser tido como, né, um dos suspeitos. O Gil, ele teve uma discussão com o pai e com algumas pessoas da empresa por questão de desvio de dinheiro. Então, o que aconteceu? O Gil, ele trabalhava na empresa junto com o pai, onde o pai era sócio junto com a Alessandra, era uma produtora, e lá houve-se a identificação de que vários dinheiros estavam sendo desviados. E a Alessandra falou assim, não, peraí, quem toma conta dessa parte é o Gil, então provavelmente quem tá fazendo esse roubo é ele. Então, a princípio, se chamou um contador, o contador não identificou especificamente de onde estava vindo o dinheiro, o desvio do dinheiro, e resolveu tirar, né, dizer que não houve desvio. Porém, depois, com umas novas pesquisas e mais algumas outras formas, chegaram aí a mais de R$200 em rombo. Pense, mais de 200 mil reais de rombo em 2004 era muito dinheiro. E aí o Gil, ele foi convidado, né, a se afastar da empresa. Então ele foi desligado, não tinha mais acesso à questão de contabilidade da empresa. A própria Alessandra foi ao banco para desvincular o Gil de qualquer possibilidade de utilização de dinheiro na empresa. Então, ela chegou lá no banco, retirou todas as possibilidades de retiradas através do Gil no banco em que a empresa tinha os seus depósitos e transferências e tudo mais. Então, a gente tira daí já de onde a polícia tira a primeira possibilidade de acusação, né? Porém, quando o Gil, ele ficou sabendo, né, do ocorrido da morte do pai da madrasta, ele foi com a mãe até o local. Ao chegar lá, ele é questionado, e aí, você acha que quem poderia ter cometido esse assassinato? Quem você acha? Quem você suspeita que poderia ter feito isso? E o Gil, ele diz que não sabe, ele pergunta, peraí, mas o que foi que aconteceu? Ele diz que não sabia que o pai tinha morrido, que a Alessandra tinha morrido, mas ele havia sido informado. Então a polícia fica meio que já, opa, peraí, por que ele tá dizendo isso? E além disso, o Gil levantou outra suspeita porque ele pergunta qual foi a arma utilizada, qual o calibre utilizado. A pergunta dele foi voltada
mais a questão investigativa. Ele não perguntou, mas deu tempo dele salvar? Alguém sobreviveu? Não houve esse tipo de pergunta, né? A pergunta é empática. E aí, depois disso, houve também a questão do depoimento, né? Do vigilante, que disse que viu o Gil saindo com um outro rapaz do endereço do Carlos. Porém, outros repórteres que fizeram a matéria e tal, tudinho, foram lá e disse que era um breu aquela rua, que era muito difícil você identificar uma pessoa saindo dali. Mesmo assim, o vigilante disse que viu, mas não disse que viu sobretudo do Gil, disse que identificou, inclusive, que ele estava com um suspensório. Porém, quando perguntou, mas você consegue fazer um reconhecimento facial dessa outra pessoa que estava com ele? E o vigilante disse que não. Então aí já quero que você segure essa informação, porque ela vai ser questionada depois. Passado-se o tempo, né, de busca e tudo mais, houve outro depoimento, inclusive do sócio do próprio Gil, né, que estava abrindo uma empresa junto com o Gil, onde ele informa que Gil possuía, assim, uma arma de calibre 380, que foi a arma utilizada no crime. E ele fala, não, o Gil, ele tinha essa arma, ele tinha uma arma calibre 380. Então, aí as suspeitas sobre ele caem ainda mais. Então, aí você já tira aqui, a polícia já pegou a informação do comportamento dele, que era estranho, e perguntar qual foi a arma utilizada, o calibre utilizado, a questão dele ter brigado com o pai, desvio de dinheiro e tudo mais, e o sócio confirmar que ele tinha aquela arma. Então, são circunstanciais que se ligam. Porém, a defesa vai dizer, não, mas espera aí, o Gil ele não tinha como estar aqui porque ele estava em um outro lugar. Porque, segundo o Gil, ele havia ido para um shopping, assistir um filme, não ficou para ver o filme porque tinha muita gente, ele desistiu do filme. E ele, então, foi para a empresa dele fazer alguma coisa lá, ele se direcionou para lá e houve, inclusive, um telefonema. Ele ligou para uma amiga dele do telefone fixo de lá. Então, pela cronologia de tempo, não daria tempo do Gil estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas aí segura também essa informação. Porque o tempo ficou muito bagunçado na questão, tanto para as testemunhas, quanto para a perícia, quanto para a defesa. Por quê? As pessoas que moravam naquele condomínio, porque o pai do Gil morava em um condomínio, tanto que tinha vigilantes e tudo mais, era um bairro nobre. Então, as primeiras pessoas ouviram os primeiros disparos, assimilaram os disparos a algum tipo de fogos de artifício, não deduziram, não, estão matando alguém aqui, peraí, vamos ligar para a polícia. Não. E aí, depois, na segunda leva de disparo, que houve outros disparos, eles pensaram, não, realmente, eu acho que isso é tiro. Começaram a conversar, os moradores entre si, e decidiram, então, ligar para a polícia, porque perceberam que os disparos tinham vindo da casa do Luiz Carlos. Então, quando eles identificaram isso, chamaram a polícia chegou cerca de 20 minutos, né, depois dos primeiros disparos. Então tá, entre 9h10, 9h15 até 9h45 aproximadamente é o tempo em que houve o crime. Não se tem uma certeza exata do horário dos primeiros disparos. Então, até para você montar uma linha de tempo para fazer as investigações fica complicado. Porque se você não sabe a hora exata, como é que tu vai dizer, não, ele estava aqui em tanto tempo, estava aqui em tanto tempo? Mas o Gil também tinha hábitos estranhos. Por exemplo, ele só andava de táxi. Ele tinha habilitação, ele tinha condições financeiras de ter um carro, mas ele não usava de jeito nenhum carro. Ele só andava de táxi. E ele tinha contatos de taxistas que já trabalhavam para ele, que já tinham as corridas com ele. Mas no dia que aconteceu isso, o Gil ele pegou um táxi aleatório do shopping, né, pela informação dele, se direcionando para a empresa. Então ele também não tinha como ter esse álibi, dizer assim, não, o taxista ele pode comprovar, de tal hora eu tava indo para minha empresa. Outra coisa também que fica no limbo aí pra gente saber a questão do telefone, né? Se ele ligou para amiga de tal hora,
se tem essa prova, como é que comprova isso? Então, se tem essa prova, por que ela não foi aceita no julgamento? Ou se foi aceita no julgamento, por que ela não foi bem avaliada? Então, é muita coisa circunstancial, tanto para quanto para a defesa, quanto para a acusação. Então, aí a gente vai para a parte do julgamento, né? O Gil, ele vai ser preso e vai ser solto várias vezes, é um período de 8 vezes. Ele vai ser preso e vai poder responder em liberdade até a data do julgamento, a princípio. Mas aí vocês sabem, né, que para responder em liberdade você tem que ficar naquele endereço X, você não pode sair da sua cidade. E aí ele vai para o Rio Grande do Sul, em Santa Maria, onde ele é identificado, e ele diz que foi para lá para prestar um vestibular. Aí ele volta para a prisão e lá ele passa aí um período de 2 anos. E aí depois ele consegue uma outra liminar para responder em liberdade. Isso vai acontecer várias vezes, vão ter várias vezes que ele vai ser preso e solto, e é uma confusão até ele realmente ser indiciado e preso definitivamente. Falando um pouquinho sobre as vítimas, tá? O Luiz Carlos, ele tinha 40 anos e a Alessandra tinha 33 quando ele foi morto, né? E ela também. Eles eram razoavelmente jovens, eles viviam muito bem, né? Como eu falei pra vocês, eles moravam em um bairro de classe média alta, na verdade de classe alta. Ele era empresário, sócio de uma grande empresa de gravadora, eles atendiam pessoas com condições, era uma empresa muito boa, estava muito bem sucedida, né? A Alessandra também era sócia, então eles viviam muito bem, eles tinham gostos bem bacanas, eles tinham barcos, inclusive o Luiz Carlos, ele tinha avião, inclusive o Luiz Carlos, quando acontece a situação dele com o filho, ele até desabafa com o instrutor dele de voo, né? Ele fala, né, que ficou muito chateado porque o filho andou roubando da empresa dele e tudo mais, e teve essa questão também. Falando um pouco sobre os disparos, como eu falei pra vocês, a Alessandra, ela sofreu 5 disparos, né, iniciais. Foram quando o agressor entrou, ela levou 5 tiros. O Luiz Carlos, ele tentou ainda se livrar dos tiros e tudo mais, mas ele levou um tiro, inclusive, na nuca e outro nas costas. E pela identificação da perícia, inclusive, foram tiros a queima-roupa. Eu vou fazer com vocês um pouco de uma linha do tempo para vocês entenderem mais ou menos a cronologia até a data do julgamento final, para vocês entenderem mais ou menos como foi composto o caso, tá? Então, o caso, de fato, ele aconteceu no dia 28 de março do ano de 2004. O horário, vamos colocar como um horário estimado, 9h30. No dia 29 de março foi quando o vigia foi ouvido e ele declarou, né, ter visto tanto o Gil quanto um outro rapaz, um outro homem, saindo da casa do Carlos na noite do dia 28. Então ele deu essa declaração. Dia 4 de abril, a perícia ela faz o encontro dos cartuchos utilizados no crime. Esses cartuchos foram encontrados no quarto do Gil, na casa do pai, ou seja, na casa em que aconteceu o crime. No dia 6 de abril é o dia que o Gil se apresenta à polícia e aí ele vai ser indiciado e preso pelo duplo homicídio. No dia 21 de maio é quando o laudo policial criminal vai dizer que a pegada do Gil ela é compatível com a pegada da porta, mas segura essa informação que a gente vai discutir um pouquinho ela lá na frente. Pulando já para 2005, a arma ela vai ser encontrada, que é a calibre 380, na tubulação, né, onde o Gil ele mantinha uma sala comercial. Também segura essa informação que a gente vai discutir um pouquinho sobre ela lá na frente. No dia 6 de julho, também de 2005, a perícia vai concluir que aquela arma é a arma utilizada no crime, mas segura essa informação. No dia 15 de setembro, o juiz Luiz Cassiano vai anunciar que o Gil, o Gaia, ele vai a júri popular. No dia 18 de abril de 2006, o Gil ele vai conseguir um habeas corpus para responder a esse julgamento, até o julgamento em liberdade.
Ele consegue esse habeas corpus pelo STF após 2 anos e 13 dias preso. Dia 8 de setembro ele vai voltar a ser preso porque ele foi inventado e prestar vestibular em um outro lugar, em uma outra cidade, fora do local onde ele deveria estar. Então, por causa disso, ele está descumprindo, né, com a norma, e aí ele acaba sendo preso novamente. Em 2009, no dia 10 de fevereiro, ele consegue novamente uma liminar e consegue esperar em liberdade até a data do julgamento. Então ele fica livre, ele sai do presídio do Tremembé, no interior de São Paulo. Dia 26 de março do ano de 2012, o julgamento do Gil ele vai ser adiado, né, pela primeira vez, vem o primeiro adiamento do julgamento. Em 2013 vem o segundo adiamento do julgamento. O segundo adiamento vem justamente pela questão de que a defesa quer um laudo melhor das provas utilizadas para a acusação do Gil. Enfim, em 2013, o Gil ele vai ser condenado a 33 anos e 9 meses pelo duplo homicídio do Luiz Carlos e o da Alessandra. Então aí vai a júri popular e o júri fica entre 4-3, né, 4-3 na decisão de culpado. Então agora vamos para a gente ter um debate a respeito dos assuntos. Eu não sei, eu não consegui achar mais informações sobre o caso para saber se o Gil já foi libertado, se ele já cumpriu pena. Eu não sei se ficou naquela questão de quando a pessoa ela é presa e cumpre tanto tempo de prisão por ser réu primário. Eu não consegui encontrar essas informações. É bem difícil encontrar as atualizações a respeito do caso do Gil. A mais atual que eu consegui foi agora de 2019 e as fontes que eu utilizei foi R7, G1, vídeos no YouTube, saí catando, mas eu não consegui achar até o dia que eu estou gravando esse vídeo se ele está livre ou não, se ele já saiu. Mas o que eu consegui encontrar foi que em um depoimento do Gil para o R7, ele informou, né, a defesa dele informou que ele havia confessado que sentia medo de sair da delegacia, que ele estava lá dentro, ele não queria mais ter outros recursos para liberdade, até porque agora já não é mais cabível, né, outros recursos, mas ele já não tinha mais interesse, porque ele temia pela vida dele aqui fora. E lá dentro ele conseguia estudar, ele conseguia participar de vários tipos de aulas diferentes, então ele tinha uma vida lá dentro que ele temia não ter uma vida aqui fora. Então não se sabe, eu não consegui achar essa informação se ele saiu ou não, mas eu consegui essa informação através do R7 de que quando estava próximo da saída dele, né, após 15 anos já da morte do pai e da madrasta, ele passou essa informação. Agora, como eu falei pra vocês em relação às provas, que eu disse pra vocês segurarem as informações, tá? Vamos começar com a questão da perícia da arma, tá? A arma, quando ela foi encontrada num saco plástico envolto, mas aonde foi encontrada essa arma, teve que 2 pessoas tentar levantar a tampa do lugar, porque era muito pesada, certo? Era muito pesado, então eles não estavam conseguindo levantar, uma pessoa não conseguiria levantar para pegar aquela arma. Então a defesa, ela dizia que como foi que ele fez isso sozinho? Essa segunda, né, pessoa que foi apontada aí como um cúmplice do Gil nunca foi identificado. Onde é que está essa pessoa? Nunca foi investigado a fundo quem era essa segunda pessoa, se realmente tinha essa segunda pessoa, né? Inclusive vão ter pessoas que vão dizer não, realmente tinha essa outra pessoa, e tem pessoas que não acreditam, inclusive, que ele foi o assassino. Inclusive a família do Gil toda ficou a favor dele, deram apoio pra ele, o irmão dele, mãe, vó, todo mundo ficou muito a favor dele. Isso também pesou muito, tá? Então assim, a desconfiança de como foi que ele conseguiu colocar aquela arma ali dentro sozinho, quem foi essa outra pessoa, porque ninguém viu essa outra pessoa em outro momento, só foi esse vigia e o caminhão passando. E só foi esse vigia que viu. Esse vigia disse que viu detalhes da roupa do Gil, mas não conseguiu ver o rosto. Então assim, fica tudo muito confuso. Uma outra coisa que eu queria conversar com vocês em relação à forma de julgamento. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem, para um julgamento decidir como um culpado, o júri ele tem que chegar à unanimidade. E aí nesse julgamento foi
4-3. Então, 4 concluíam que realmente ele matou e 3 tinham a desconfiança que não, eu acho que não foi ele. Então, assim, a gente fica, né, nesse impasse aí no julgamento. E outra é que a arma também encontrada, que voltando um pouquinho, a arma encontrada para a perícia, ela já estava em um estado muito ruim, então estava cheia de arranhuras e tudo mais, não tinha como realmente dizer aquela arma. Outra coisa que aconteceu foi a pegada, né, quando a promotoria foi apresentar as provas de acusação para o Gil, a promotoria disse que era compatível a pegada, mas o pé analisado foi o pé errado, então aquela prova ali já tinha que ter sido anulada, porque fizeram uma compatibilidade com o pé errado. Como é que o pé errado é compatível, entende? Então, não faz sentido utilizar essa prova. Então, tanto que no julgamento, a promotoria achou que já tinha perdido o caso. A promotoria achou, não, peraí, pelas nossas provas, a gente tem provas circunstanciais demais para acusá-lo e ainda assim ele foi acusado. Não tô dizendo que ele é inocente. O que eu tô dizendo é que se a gente trabalha com provas, a gente tem que ter provas sólidas o suficiente para uma acusação. Então, não foi levantadas outras possibilidades, né? Inclusive, quando fizeram a investigação na casa do Carlos, identificaram que tinha pacotes de ervinha verde, né? Então, assim, talvez fosse a questão do tráfico. Outra coisa que encontraram foi um tiro disparado no baú que o Gil dormia. O Gil, ele tinha um quarto tranquilo, muito lindo, muito maravilhoso, tinha a cama dele, mas ele gostava de dormir em um baú. Era algo bem bizarro, pelo que eu pesquisei também. Ele tinha a ideia de que queria dormir em um caixão, mas o pai não autorizou, não permitiu, disse que achava aquilo muito estranho, muito bizarro e que não iria permitir um caixão para ele dormir dentro de casa. Então ele dormia dentro desse baú, porque ele era uma pessoa extremamente... Como posso dizer? Ele tinha seus pânicos, né? Tanto que ele só andava de táxi, ele não andava de nenhum outro meio, ônibus, moto, ter próprio carro, ele só andava de táxi. E ele também tinha uma tal de caixa do pânico. Nessa caixa do pânico ele guardava vários suplementos para sobrevivências e caso acontecesse, do pânico não, né? Do apocalipse. Quer dizer que se acontecesse um apocalipse e o mundo fosse acabar, ele conseguiria sobreviver com aquelas coisas. Inclusive ele tinha essa arma para essa situação. E as especulações foi toda voltada por ele ser uma pessoa estranha, uma pessoa diferente. Também houve também a especulação de se não disseram que viam um outro homem com ele porque ele era gay. Porque o Gil, ele era gay. Ele é, né? Porque ninguém deixa de ser. Mas será que a especulação não foi de que havia um outro homem com ele porque ele era gay? Porque ele é gay? Então, assim, né? Muitas lacunas ficaram em aberto, gente. Então, para um julgamento, esse julgamento com certeza teria sido adiado mais outras vezes, porque ele não tem como haver um julgamento com essas provas circunstanciais. É circunstancial demais. Não tem digital, não tem DNA para comprovar que foi ele que efetivou o disparo e tudo mais. Teve a questão também do álibi dele estar em outro lugar e haver essa ligação feita. E aí, cadê? Como é que foi? Porque essa ligação não tá sendo utilizada, entende? Então, assim, é tudo muito vago nesse caso. Se vocês tiverem mais informações, né, sobre o caso, deixem aqui embaixo nos comentários para eu saber. Mas isso foi o que eu consegui apanhar desse caso, o que me deixou bem intrigado, que eu adoraria saber realmente mais informações para eu também conseguir dizer se não, ele é culpado, ele é inocente. Mas ele é um caso que me deixou no limbo e eu não consegui chegar a uma conclusão. E vendo pelo lado prático da coisa, eu não aceitaria um julgamento nesses termos, digamos que se eu fosse uma lei, porque é circunstancial demais. A motivação do crime, né, foi a questão do roubo, do valor e tudo mais. Mas se já havia feito, se ele já havia comprovado, né, que o filho havia roubado e tudo mais, e haveria até uma reunião para ver como eles iriam fazer para recuperar esse dinheiro e tudo mais. Então, não existia ali um motivo de fato de matar. Não sei, eu entenderia matar se fosse assim, não entenderia
de fato um motivo, né, minha gente? Porque matar não é válido em nenhuma circunstância, a não ser legítima defesa. Mas, assim, eu vou matar pra que meu pai não descubra que algo aconteceu. Mas se já foi descoberto, não faz sentido, sabe? Então, enfim, são muitos casos, muitas circunstâncias em lacunas em aberto que me deixou intrigada. Enfim, devido a essas lacunas em aberto, de ter toda essa situação assim, eu acho tudo muito confuso. É lógico que tem muitas coisas que ligam a ele, né, a situação, ele ter essa arma calibre 380, a perícia dizer não, foi essa arma, mas ao mesmo tempo a defesa dizer não, mas ela foi encontrada num estado que não tem como comprovar, a questão da perícia dizer não, a pesado na porta realmente é compatível com ele, mas foi feito com o pé errado, como é que pode? Então é tudo muito confuso, né? Como eu falei pra vocês no julgamento, a defesa já estava se sentindo já ganha e a acusação já estava sentindo já que tinha perdido. E no fim das contas, ele foi acusado e foi condenado. E aí vai responder a 33 anos e 9 meses de prisão, né? Por condenação do duplo homicídio. Então é isso, meus amores, o caso é esse. Se vocês tiverem mais informações do caso, me deixa aqui nos comentários, porque eu adorei pesquisar sobre isso. Se esse tipo de vídeo é um vídeo que você gosta, por favor, se inscreve aqui no canal. Vou tentar colocar um dia certo para toda semana a gente ter um vídeo sobre casos aqui no canal. E é isso, um beijo pra vocês e até o próximo.